Então, o texto que nós vamos meditar hoje, e tentar compreender, é esse daqui. A adoração religiosa deve ser dada a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e somente a Ele, não a anjos, santos ou qualquer outra criatura, e, desde a queda, não sem um mediador, nem por mediação de qualquer outro, senão Cristo apenas. Esse é o texto, é um texto curto, mas ele tem muitas verdades aqui para a gente compreender. A primeira que eu quero tratar com vocês não está explicitamente aqui no texto, mas é algo que, conforme eu fui estudando, eu achei que fosse interessante nós abordarmos aqui, porque há muita confusão em relação a isso. E o primeiro é, quem pode adorar? Todas as pessoas podem adorar? E, na realidade, irmãos, se a gente for pensar nos termos da palavra de Deus, a adoração, que é devida somente a Deus, somente pode oferecer aqueles que nasceram de novo. Um ímpio não pode adorar a Deus, porque a adoração, ela vem da onde, irmãos? Vem do Espírito Santo que habita dentro do coração do crente. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro de si, ela não adora a Deus. Ela pode cantar, ela pode tocar, ela pode chorar, ela pode cair, ela pode desmaiar, mas aquilo não é adoração. Aquilo são manifestações corporais, mesmo que aconteça dentro de uma igreja que se diz evangélica. Por que é importante dizer isso? Porque muitos de nós, dos que estão acompanhando, podem ter tido experiências com pessoas que se diziam cristãs dentro de meios evangélicos e que faziam todas essas coisas e que pareciam que estavam louvando a Deus de uma maneira super maravilhosa, e aquilo até às vezes você olhava e pensava assim, puxa, eu não consigo chegar nesse ponto de adoração. E depois de um tempo essas pessoas apostatam da fé, vão embora, morrem fora do evangelho, ou seja, nunca foram dos nossos. Eles falam, mas como que ele adorava daquele jeito? Irmãos, aquilo nunca foi adoração. Aquilo sempre foi uma manifestação humana. A verdadeira adoração, ela necessariamente depende de que essa pessoa tenha dentro de si o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há adoração real, independentemente do que acontece em termos de manifestações espetaculares. Tanto é assim, que a gente falou de igrejas evangélicas onde isso acontece, mas manifestações físicas em que pessoas, num contexto especialmente de música e tudo mais, entram em transe, começam a falar de maneira desconexa, desmaiam, choram, isso não acontece só em igrejas ditas evangélicas, isso acontece em centros espíritas, em centros de umbanda, em centros de candomblé, e até mesmo nessas raves de música eletrônica isso acontece. Está tendo adoração ali? Não. O que está tendo é uma reação de um corpo, de uma mente, a um tipo de influência exterior que está acontecendo naquele momento. Isso não tem nada a ver com adoração. Adoração é algo absolutamente diferente. É algo que vem do Espírito Santo e é através do Espírito que nós adoramos de fato. Então, pessoas que não são regeneradas, elas podem sentir o que elas quiserem, mas elas não estão adorando a Deus. Não é verdadeira adoração. O objetivo da verdadeira adoração é um só. É cultuar a Deus, Deus Trino, no caso. Esse é o objeto da adoração. É isso que significa a verdadeira adoração, no caso. É uma reação, isso é importante, é uma reação da criatura, no caso nós, em relação ao nosso Criador. Então, a adoração, irmãos, ela não é algo que pode ser criada por nós mesmos. Você passa uma semana inteira sem conhecer o Senhor, sem buscar o Senhor, sem ler a Bíblia, sem obedecer ao Senhor, sem orar. E aí, no sábado, vai ter a noite de louvor e adoração. Aí você fala, agora eu vou lá adorar a Deus. Isso não existe. Nós não conseguimos construir um ambiente de adoração. O ambiente de adoração pública, comunitária, abençoado, vai ser um ambiente onde, individualmente, cada uma das pessoas que estão ali, elas adoram a Deus constantemente, diariamente no seu dia a dia, conhecendo Deus. É interessante isso, mas você não decide adorar a Deus. Agora eu vou adorar a Deus. Não é assim que funciona. Na realidade, você conhece a Deus por meio do Espírito Santo. E, naturalmente, conforme você vai conhecendo e conhecendo e conhecendo a Deus, e se conhecendo automaticamente, a sua reação vai ser natural qual? Adorar. Quando a gente lê
Romanos, Efésios e vários livros, várias cartas da Bíblia, vocês vão perceber que aqueles irmãos, muitas vezes, quando eles começam a escrever sobre a obra de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Cristo fez, eles fazem aquelas famosas doxologias, que são adorações. Eles estão escrevendo sobre fé e, de repente, eles vão falar assim, mas, Senhor, glórias te damos. Eles começam a fazer um hino de adoração ali, porque é natural que isso aconteça. A adoração nunca vai ser algo que a gente constrói. É lógico, nós temos um momento de adoração, mas nós não criamos isso dentro de nós. É bem possível que muitos de nós aqui, às vezes na hora da adoração pública e comunitária que nós fazemos aqui, você não está prestando atenção, você não se sente bem, você parece que não está ali. Seria muito fácil colocar a culpa no louvor, colocar a culpa na música, eu não gosto dessa letra. Mas, irmãos, você não está adorando porque possivelmente você não está conhecendo o Senhor o quanto você deveria conhecer para ter essa reação de adorar de fato. Então, na realidade, é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil, né? É um contrassenso. Você não vai resolver isso aqui. Não, se trocar as músicas eu vou adorar melhor. Não é isso. Você precisa mudar a sua atitude diante de Deus, porque a adoração verdadeira é uma reação da criatura diante do Criador. Da criatura diante do Criador. Se você não conhece seu Criador, você nunca vai adorar de fato. Você pode até criar, você pode chorar, se for uma música que te emociona, mas isso não significa absolutamente nada. A verdadeira adoração é colocada no coração do homem pelo próprio Deus, quando nós conhecemos a Deus. O Salmos 40, verso 3, mostra algo muito interessante, muito bonito. Aqui o salmista vai dizer assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Perceba como que o salmista começa aqui esse clamar dele pela adoração, no caso. Ele está falando desse novo cântico, do hino de louvor. Ele não fala assim, e daí eu resolvi adorar a Deus e eu resolvi fazer. Não. Ele começa como? E Deus me pôs nos lábios um hino de louvor. A verdadeira adoração ela só acontece quando é o Senhor que coloca nos teus lábios um hino de louvor. Você não vai construir isso. Você não vai construir isso. Você não vai criar um ambiente para isso. E as pessoas estão tentando fazer isso. Cada dia mais. É por isso que as paredes das igrejas são pintadas de uma forma que as pessoas se sintam mais sensíveis, as luzes são mudadas para que as pessoas se sintam mais sensíveis, o gelo seco é colocado para que as pessoas se sintam mais sensíveis, como num show. Os shows fazem isso, porque eles querem que a pessoa tenha uma experiência emotiva. Quando a igreja começa a trazer todas essas coisas para dentro do seu ambiente de adoração, o que isso está mostrando? Elas querem ganhar as pessoas pelo intelecto, pela emoção, mas não de fato por uma adoração real e verdadeira que provém de um espírito que está conhecendo cada vez mais a Deus. Isso não vai levar a lugar algum. A pessoa vai chorar na hora do culto, com o gelo seco, com a parede preta, com a iluminação, com aquele som bonito. É uma coisa muito comum que tem acontecido. As pessoas têm contratado músicos para a igreja, pessoas de fora, pessoas que são ímpias. Porque para tocar melhor, porque vai ter mais emoção. Vocês acham que isso é o louvor que o Senhor espera? Mas aí a pessoa chora, a pessoa se emociona, porque aquilo é muito bonito, é maravilhoso. Igual a pessoa chora num show de rock ou numa ópera, ele chora na igreja. E a hora que acaba o louvor, ele já está olhando para a moça do lado, que está com uma saia curta e está cobiçando ela. Aquilo não é adoração. A pessoa já sai e começa a falar mal do irmão. A pessoa já não presta atenção no que vai ser pregado. A pessoa não quer ver o que está escrito na Bíblia, porque ela já teve o momento de adoração dela. Ela não teve adoração nenhuma. A adoração provém do Espírito Santo. Quem pode adorar, então? Os verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram o Espírito em verdade, de acordo com a verdade revelada nas Escrituras, e que a gente leu até agora no começo, mas eu vou reler aqui o verso 23 de João capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Irmãos, nós devemos adorar em espírito e em verdade. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tinha encontrado aquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana, então ela se coloca diante de Cristo e ela começa a fazer questionamentos sobre a verdadeira adoração,
E eles, os samaritanos, adoravam a Deus de maneira equivocada, de maneira contrária à palavra. Porque a ordem do Senhor no Antigo Testamento era que o povo judeu adorasse a Deus onde? No templo em Jerusalém. E os samaritanos adoravam lá no Monte Gerizim. Eles tinham lá o culto deles ao bezerro de ouro e eles ficavam adorando ali. Aquilo estava errado. Mas o Senhor Jesus, ele vem e vai falar para essa mulher, ora, vem a hora, já chegou, e que não vai ser mais nem o templo lá, nem o templo cá, né? Vai ser em espírito, porque Deus é espírito, que é o que nós estamos experimentando hoje. Nossa adoração não precisa acontecer nesse contexto desse local. Se a gente mudar para outro local, a gente vai poder adorar nesse outro local, sem problema nenhum. Isso que quer dizer a adoração em espírito. E quando ele diz de um adorador que adora em espírito e em verdade, ele está dizendo o que também, irmãos? Ele está falando de acordo com a verdade. O que é a verdade de Deus? É a palavra. É por isso que quando a gente fala do princípio regulador do culto, até que o Marco já trouxe, nós vamos falar do quê? De cultuar o Senhor da forma como Ele estabeleceu que o cultuássemos. Por isso que a gente não inventa. A gente faz aquilo que o Senhor determina. E aí a Bíblia é a nossa baliza para isso. Como que eu sei se eu estou indo para o lado errado ou certo? Está na palavra? Em termos de culto? Está na palavra? Está, ótimo. Pregação do Evangelho, pregação da palavra, né? O louvor e adoração, a oração. Está fora da palavra? Então não coloca, não faz parte do culto de adoração ao Senhor. E é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que se preocupar sempre. A segunda pergunta que nós fazemos, a quem devemos adorar? A preocupação aqui do pessoal que redigiu a confissão. E o texto vai dizer assim, o texto da confissão. Adoração religiosa, lembre que eu falei, adoração religiosa no contexto correto do uso dessas palavras, e não no contexto atual que se dá a elas. Deve ser dada a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e somente a Ele. Então, aqui é uma coisa que pode parecer óbvia, mas há erros, e há muito erros em relação a isso. Nós devemos adorar, irmãos, o Deus Trino. A única coisa que o homem pode e deve adorar é o Deus Trino. Qualquer coisa que não seja o Deus Trino é idolatria. Pode ser a pessoa mais justa, mais correta, mas é idolatria. A adoração verdadeira, ela se dirige a um único objeto, ao Deus Trino. Aqui, Mateus capítulo 4, verso 9 e 10, nós temos aqui a situação quando Jesus Cristo estava sendo tentado. Ele disse, Satanás, no caso aqui tentando ao Senhor, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então aqui fica muito claro que somente ao Senhor Deus nós devemos adorar e somente a Ele nós prestaremos culto. Não existe aqui nenhum tipo de exceção, irmãos. Não existe exceção. Somente o Deus Trino pode ser adorado. E aqui toda a Trindade está envolvida na verdadeira adoração. Toda a Trindade. Existem muitas dúvidas e erros, equívocos em relação a isso aqui. O próprio conceito de trindade, o irmão Flávio até trouxe um estudo recentemente sobre a questão da trindade, eu não vou nem falar que ele é complexo, ele é impossível de ser compreendido por uma mente finita como a minha e a sua. Nós cremos na trindade porque a Bíblia nos ensina, mas você dizer, eu entendi perfeitamente como um único Deus pode subsistir em uma única substância e 3 pessoas, eu consigo entender perfeitamente isso. Não, nós aceitamos isso. Mas uma mente finita nunca vai poder compreender totalmente o Deus infinito. Mas nós aceitamos essa verdade, que existem 3 pessoas, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E no culto, o culto ao Senhor, ele é um culto ao Deus Trino. Por que eu digo que há confusão em relação a isso? Pode existir, e o inimigo ele vai tentar enganar a igreja, e a falta de conhecimento da verdade vai fazer com que isso aconteça. Existem igrejas que podem estar dando ênfase a uma das pessoas da Trindade. Mas toda a Trindade, cada uma das pessoas da Trindade, elas não são igualmente Deus, igualmente elas merecem toda a honra e tom do louvor? Sim. Mas qual é o problema, então, de nosso culto ser dirigido única e exclusivamente para adorar o Deus Espírito Santo? Porque não é assim que a Bíblia ensina. O Deus Trino,
ele deve ser adorado em todos os cultos. E aqui é muito fácil dar exemplo. Hoje, a maior parte das igrejas evangélicas, por exemplo, aqui do Brasil, elas cultuam, elas adoram, elas se preocupam muito mais, elas dão uma ênfase muito maior ao Deus Espírito Santo do que aos outros. Não se fala do Evangelho de Jesus Cristo, não se fala da soberania de Deus, e o culto, do começo ao fim, ele está preocupado em que as pessoas tenham manifestações ditas do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo, vem Espírito Santo, faça eles falarem em língua Espírito Santo. Se bem que a gente sabe que nem necessariamente isso é o Espírito Santo de fato, é o que eles acham que é de Espírito Santo. Mas ainda assim, vocês percebem que é um culto inteiro que acontece focado em uma única das pessoas da Trindade? Está errado. Se, de fato, você vai para a palavra e se preocupa em cultuar Deus da forma como Ele nos ensinou, que é cultuar o Deus trino, você não vai ter esse tipo de exagero. Você vai voltar para aquilo que é a harmonia das Escrituras. E você vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, você vai falar da soberania de Deus, dos atributos do Deus Pai, aqui eu estou falando, e você vai falar também do Espírito Santo de Deus, porque os três estão envolvidos. Da mesma forma, uma igreja, por exemplo, que quer ser muito legalista, e o foco é legalismo, talvez vai falar muito do Deus Pai, dando ordens no Antigo Testamento, e vai esquecer de Jesus Cristo, do que Ele fez, da obra redentora, vai esquecer de Gálatas, vai esquecer de tudo isso. Ele vai ver só uma coisa e vai ficar focando naquilo. Irmão, sabe por que isso acontece? Porque as pessoas falam daquilo que elas querem. Então, se ele quer controlar a igreja pelo medo, eu vou pegar textos das Escrituras que vão tentar de alguma forma fazer isso, está errado. Por isso que se nós obedecêssemos às Escrituras, sempre haveria esse cuidado de pregar a Bíblia como um todo, a palavra como um todo, e nós poderíamos enxergar o Deus Trino em toda a sua plenitude, que é muito maravilhoso. Deus é o Deus o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele é o Deus que cria, Ele é o Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, é o Deus que cura, é o Deus que é justo, é o Deus que salva, é o Deus que morre numa cruz, no caso, Deus Filho. É o Deus Espírito Santo que hoje nos convence dos pecados e nos traz até aqui, nos faz adorar. É algo tão maravilhoso e nós abrimos mão disso. Então a gente tem que ter cuidado. Alguns irmãos vão falar, não, o culto ele deve ser só para o Deus Pai e não para o Deus Filho e Deus Espírito Santo. E usam até o texto que a gente acabou de ler de João. Lá fala, tem que adorar o Pai. Irmãos, esse texto ele não prova que o culto ao Senhor deve ser só ao Deus Pai. Por quê? Esse texto está num contexto em que Jesus Cristo está falando à mulher samaritana, num contexto em que não havia ainda a manifestação clara do Filho como nós conhecemos. Então, se ele fosse falar da Trindade para aquela mulher, ela não iria compreender. Então, ele vai falar o Pai, na pessoa, significando a Deus, mas a Escritura como um todo ela vai nos mostrar que todo o culto ao Deus deve ser ao Deus Trino. Filipenses 3, verso 3, vai deixar muito claro isso para nós. Assim. E não é um texto que nem fala especificamente sobre adoração, mas Paulo, quando ele está escrevendo, ele faz uma referência, e isso mostra o quanto que era óbvio isso para Paulo. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha só. Adoramos a Deus no Espírito. Tem como você adorar o Deus Pai sem ser na pessoa do Deus Espírito Santo? Não existe adoração ao Deus Pai sem o Espírito Santo. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Não existe culto sem se gloriar no Deus Filho. Então, a obra, tudo aquilo que nós fazemos aqui quando nós nos reunimos enquanto igreja, é feito nesses termos. É um culto ao Deus Trino. Nós glorificamos e exaltamos a obra de criação, os decretos de Deus, a soberania de Deus Pai. Nós adoramos e glorificamos a obra de Cristo na cruz, o Deus Filho que nos salvou, que nos redimiu. E nós também exaltamos ao Deus Espírito Santo, que nos traz até aqui, que nos convence do pecado, que nos regenerou, que pela sua obra, que nos faz louvar e entoar hinos ao Senhor. Então, todo culto ao Senhor é um culto ao Deus Trino. Sempre vai exaltar o Deus Trino. O texto continua dizendo, não há anjos, santos ou qualquer outra criatura. Aqui, possivelmente, a gente já vai pensar, você está falando dos católicos, eles estão falando dos católicos romanos aqui.
De fato, eles pensavam muito nos católicos romanos, mesmo porque naquele contexto em que isso aqui foi escrito, não havia essa multiplicidade de igrejas cristãs que nós temos nos dias de hoje. Você tinha poucos, né, os irmãos protestantes evangélicos eram poucos grupos, e você tinha a grande igreja católica naquele momento. Mas nós não estamos falando só disso, nós não estamos falando só da igreja católica apostólica romana aqui. Porque não são só eles que fazem culto a anjos e santos e outras criaturas, infelizmente. Nós sabemos que dentro do meio evangélico isso tem sido cada vez mais normal, ainda que não se dê esse nome a isso. O fato é, o ser humano, ele é o que por natureza? Idólatra. O ser humano ele sempre vai adorar alguma coisa. Calvino dizia, né, o coração do homem é uma fábrica que cria ídolos. Um ídolo pode ser qualquer coisa. Nós que somos cristãos somos tentados a isso, a idolatrar pessoas, a idolatrar dinheiro, a idolatrar a nossa saúde, a idolatrar a igreja, a idolatrar um pastor. Nós todos aqui somos tentados a fazer isso. Se nós somos tentados a fazer isso, imagine o ímpio. O ímpio ele vai adorar o que aparecer na frente dele. Isso é o coração do homem no seu normal, E as pessoas vão adorar qualquer coisa, seja coisa real, seja verdadeira. Então, no contexto da história que a gente for vendo, a gente vai ver os homens adorando animais, os egípcios adoravam animais, os hindus até hoje adoram animais. Você vai ver o próprio povo lá, os samaritanos, os próprios judeus desviados, eles adoravam um animal de ouro, um bezerro de ouro, e por aí vai. Hoje em dia, hoje não adoram mais animais. Não, mas adoram a natureza, idolatram a natureza. Tem religiões que idolatram a natureza. Se for preciso matar um homem para salvar uma vaca, você mata o homem, não tem problema. Até o ateu, ele adora alguma coisa. Que seja a tecnologia, o desenvolvimento humano, que vai redimir a humanidade no final. Então, a adoração, a idolatria, está no centro do coração do homem. E Romanos 1,25 deixa claro por que isso acontece. Pois eles, esses homens idólatras que existiam na época de Paulo e existem até hoje, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Lembra que eu falei que a adoração verdadeira é uma reação da criatura em relação ao seu Criador. Aqui, na idolatria, o que acontece é isso daqui. A pessoa, então, ao invés de olhar para o Criador, e olhando para o Criador, conhecendo o Criador, exaltar esse Criador, que vai ser a reação natural dessa pessoa, o que ele faz? Ele passa a adorar outras criaturas. Eu adoro outra pessoa, eu vou idolatrar um sistema de governo, eu vou idolatrar um animal, eu vou idolatrar qualquer outra coisa que não seja a Deus. Mas todos criaturas de Deus. Ele vai falar especificamente aqui, a confissão vai falar especificamente sobre o culto aos anjos, que no contexto do primeiro século era muito comum. Olha Colossenses 2,18. Aqui, Colossenses, o Paulo estava, e de fato, atacando pessoas que faziam isso. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, culto dos anjos, baseando-os em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Na época de Paulo, havia dentro do meio evangélico, daquele momento, daquele contexto, pessoas que se dizendo evangélicos cultuavam a anjos e se colocavam como mais espirituais do que todo mundo. E ficava ali ainda atrapalhando os irmãos que estavam cultuando ao Senhor. Isso existia naquela época. Danilo, hoje eu não vejo mais isso. Eu não vejo uma igreja que cultua a anjos. Isso é algo raro. Irmãos, é a coisa mais comum que tem. Especialmente para quem vai para essa área de batalha espiritual e tudo mais, é uma preocupação em querer saber que luta que está tendo, o nome do anjo que está lutando com o Satanás ou com o inimigo, quem tem área de domínio sobre qual lugar, qual é o anjo daquela localidade. Graças a Deus que talvez muitos dos que estão aqui na comunidade não escutem isso ou não vejam isso. Eu dou glória a Deus por isso. Mas se você sair para andar por aí, vocês vão ver que isso é muito comum. Existem muitos livros sobre isso, existem palestras sobre isso, existem encontros sobre isso. Mas, Danilo, onde que está na Escritura essa questão aí do anjo, o nome do anjo? Eu quero saber. Não tem. Por que não tem? Porque o Senhor não quis que tivesse. Nós cremos que existem anjos, irmãos? Sim. Nós cremos que existem demônios? Sim. Mas eu quero saber mais do que está na Bíblia. Não vai saber, porque o que tem está revelado.
na palavra. Ah, mas tem um lugar que teve alguém que teve uma revelação. Está na palavra? Não, então joga fora. Não interessa o que essa pessoa disse. O pai da mentira, ele quer tirar você da palavra, ele vai mentir. Como é que você vai acreditar no pai da mentira? Então, cuidado com isso. Isso aqui, especialmente nesse contexto de batalha espiritual, que é um contexto muito forte dentro do meio evangélico hoje, ele é algo que as pessoas estão... Ah, mas não é culto aos anjos, é um culto ao Senhor, onde a gente fica o tempo todo querendo descobrir o nome do anjo que manda em tal lugar, que anjo que tal... Você está cultuando ao anjo, você não está cultuando a Deus, se o foco seu é esse. Cuidado. Outro cuidado que devemos ter em relação ao culto de adoração a Deus é o de adorar a homens. Aqui o texto da confissão ele vai fazer referência aos santos, e os santos são homens. Dentro do contexto católico romano, quem são os santos? São os homens que de fato creram no Senhor, tiveram ali uma manifestação, e nós não temos dúvidas que muitos desses homens eram de fato santos. Paulo era um santo de Deus, Pedro era um santo de Deus, João era um santo de Deus. O que nós cremos é que você não precisa ter a autenticação da Igreja Católica Apostólica Romana para ser um santo e que você precisa fazer milagres, não é nada disso. Todo aquele que creu no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi escolhido de Deus, foi separado para um uso específico de Deus, e é isso que a palavra santo significa. Então, todos nós que estamos aqui, que creem de fato no Evangelho, somos santos, se de fato cremos de fato no Evangelho. Esse é o ponto. Nós cremos, então, que existem pessoas... Não é que a gente não acredita em santos, pelo contrário, a gente acredita muito mais em santos. Nós acreditamos que todo aquele que crê, ainda que imperfeito pecador, é um santo de Deus, é uma pessoa que foi separada. Podemos cultuar qualquer uma dessas pessoas? Óbvio que não, nunca. Ah, Danilo, outra coisa que você está falando aí que deve ser só coisa de católico, né? Católico faz isso, de adorar santo, adorar... né? A gente não faz. Faz, irmão. O crente faz muito isso. É lógico que ele nunca vai falar que faz, né? Mas ele faz. Então, assim, é uma coisa que a gente vê muito nos nossos dias e a gente pode ter cuidado, tem que cuidar em relação a isso, eu e vocês. Eu não adoro santo nenhum, eu não adoro homem nenhum, minha adoração é somente a Deus. Danilo, o que você pensa sobre a verdadeira adoração? Espera aí que eu vou ver o que o irmão fulano diz. Aí você vai ver o irmão fulano. E você pensa tudo de acordo com o irmão fulano. E o irmão fulano falou, é lei. O irmão fulano falou, é aquilo. Não interessa o que a Bíblia diz. Se o irmão fulano falou, está valendo. É ele que me organiza, é ele que eu quero saber. Vocês entendem que isso é um tipo de idolatria? A palavra de Deus é a nossa regra única de fé e prática, e não a palavra de homens. Irmãos, aqui eu estou falando do nosso meio, de pessoas que são instruídas. Nós todos somos tentados a fazer isso. Cuidado. Será que o seu pensamento em relação à palavra de Deus não está sendo direcionado a adorar única e exclusivamente ou pensar o que uma pessoa específica está dizendo? Isso não é aquilo que a palavra ensina a nós. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Cuidado. O que eu fico mais triste em relação a isso é que esses homens, muitas vezes, são homens de Deus e que estão pregando o Evangelho, estão falando o que eles creem, e eles duvido que eles compactuariam com esse tipo de atitude idólatra em relação a eles mesmos. Eu duvido. Eu tenho certeza que não, que eles ficariam tristes em relação a isso. Mas a gente aqui continua fazendo. Cuidado. A gente pode ser tentado a isso. Eu sou tentado a isso. Eventualmente, é muito mais fácil, ao invés de, em relação a uma dúvida, a uma questão, em vez de ir para a Bíblia e pesquisar e orar, o que o irmão fulano pensa? Ah, pronto, a minha posição é essa, pronto, acabou. Cuidado, você está delegando, e não é para fazer isso. Muito cuidado. E aqui, dá uma olhada, Apocalipse 19, como isso, irmãos, você pode até falar assim, agora você exagerou feio, Danilo, porque isso aí eu não caio. Isso aí comigo não tem problema, nunca vai acontecer, isso é um absurdo. Eu até me sinto ofendido de você simplesmente pensar que eu posso um dia fazer isso. Então vamos ver o que o apóstolo João, que é muito mais crente que você e que eu, foi muito mais santificado que eu e que você, que andou 3 anos com Jesus Cristo, e era o apóstolo mais próximo de Jesus Cristo, o que aconteceu com ele? Que viu Cristo morrer, que viu Cristo ressuscitar, que viu Cristo glorificado. Ele, então, aqui em Apocalipse, ele tem uma visão de um anjo. E esse anjo fala de coisas maravilhosas ali, mostra muitas coisas e tudo mais. Sabe qual que foi a atitude de João, o apóstolo João?
Ele fez o quê? Graças a Deus que ele confessa isso para nós. Ele podia não ter confessado, ter guardado para ele, mas ele confessou o que ele fez. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. O apóstolo João, quando ele viu o anjo, aquele anjo era de fato, ali ele viu que aquilo devia ser maravilhoso, ele fez o quê? Ele prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Então, quando você fala, eu nunca vou fazer isso, cuidado, o apóstolo João fez, ele foi tentado a fazer isso. Ele se prostrou. Lembra quando a gente leu lá, que Jesus falou para Satanás? Somente ao Senhor teu Deus dará culto, somente a Ele iremos adorar. Ele, porém, me disse, o anjo, vê, não faças isso, sou conservo teu, servo, conservo, sou servo igual você, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Antes de você achar que não vai acontecer com você, lembre-se o que aconteceu com o apóstolo João. Só que o anjo, ele chegou para João e disse assim, não faça isso. Se você começar a adorar homens, eu garanto para você, dificilmente ele vai falar isso, a não ser que seja um homem de Deus, de fato. Né? Eu dou graças a Deus que no começo da minha caminhada cristã, os homens que me educaram na fé cristã, né, que o Senhor colocou ali para me discipular, para me encaminhar, eles sempre deixaram muito claro, não contem conosco como se nós fôssemos qualquer coisa além de homens pecadores. Nós estamos aqui para ensinar, para exortar, mas eu sou um pecador, nós somos pecadores, nós vamos falhar com vocês. Nós vamos sim errar, eu vou te decepcionar, não espere de nós nada além do que a Bíblia permite que você espere. Então eu vou abandonar. Não, não é, irmãos, mas você olhar com um olhar de misericórdia. É muito fácil nós olharmos às vezes para os nossos líderes e achar assim, não, ali nunca vai ter falha, ali nunca vai ter erro. Vai ter sim. Se eu nunca te decepcionei, então, novidade, você não está convivendo muito comigo. Eu vou te decepcionar. O Marco vai te decepcionar, o Flávio vai decepcionar, o Kleber vai decepcionar, todos nós iremos, porque nós somos pecadores. É só conviver. Por isso que é tão difícil conviver. A comunhão é algo que a gente tenta sempre evitar às vezes, porque expõe a gente. Como eu estava dizendo, esse texto aqui, os homens de Deus possivelmente eles vão dizer, como esses meus mestres disseram no começo da minha caminhada, não me adorem, isso não pode acontecer, isso está errado, ok. Mas se o homem não for de Deus, se o homem está preocupado em ter seguidores, milhares de seguidores, centenas de milhares, isso dá dinheiro, ele não vai se importar nem um pouco que você o adore. Ele vai querer que você o adore. Ele vai querer ainda que você pregue o evangelho dele para outras pessoas, para que mais pessoas o adorem e eles fiquem mais ricos. Que é assim que o nosso mundo funciona hoje. Então, cuidado, né? Cuidado. O terceiro ponto. É impossível adorarmos sem um mediador. E ele vai dizer assim, e desde a queda, não sem um mediador, nem por mediação de qualquer outro, senão Cristo apenas. O que é um mediador? O Sproul vai dizer aqui para nós, eu peguei a definição dele. Um mediador é uma pessoa que está entre um intermediário, alguém que permanece entre duas ou mais partes, mediando uma disputa. Então, para ter um mediador, tem que ter uma disputa. Então, vai haver aqui um problema. Eu estou com uma discussão com o ciclano. A gente está com uma disputa por conta de um lote de terra que a gente não sabe onde que começa e onde que termina. Eu e meu vizinho. Aí pode ser que, vamos resolver isso de uma maneira mais rápida? O direito brasileiro permite isso. Vamos resolver isso rápido? Vamos contratar um mediador? Uma pessoa que tanto eu quanto você confiamos que é uma pessoa correta, uma pessoa justa, que nós dois, eu não concordo com você, você não concorda comigo, mas nós dois confiamos que fulano, que é uma pessoa conhecida de nós dois, é uma pessoa justa, é uma pessoa correta, vamos pedir para que ele medie essa questão e o que ele decidir está decidido? A lei brasileira permite que você faça isso num contrato, por exemplo. Então, o que esse mediador faz? Surgiu ali o conflito, ele vem, ele decide, não, olha, quem está certo é o Danilo. E aí vincula-se aquilo que ele disse, tem que ser cumprido, então, porque ambos concordaram com isso. É isso que o mediador faz. No meio de um conflito, o mediador vai, ele é um terceiro, ele vai até ali e resolve, e as partes, então, têm que resolver. Tem que aceitar aquilo, né, no caso. É isso que o mediador faz. Por que nós precisamos de um mediador, irmãos? Porque há uma disputa, há um conflito. Todos os seres humanos, todos nós, quando pecamos, nos tornamos o quê? Inimigos de Deus. Qual então é que é o conflito aqui? Eu, no momento que eu peco,
eu declaro guerra a Deus. Então há de fato um conflito entre eu e Deus. E Deus, por conta da sua justiça, ele deve fazer o quê? Então, punir esse meu pecado e punir esse ato de guerra como é devido e como a palavra dele mesmo determina. Então nós temos aqui um conflito instaurado. O Deus Pai está em guerra contra nós porque nós declaramos guerra a ele quando nós pecamos. Não há nada que eu e você possamos fazer para resolver essa disputa. Não há nada que a gente possa fazer, não há nada que eu tenho que eu possa oferecer para Deus. Falar, olha Deus, eu me arrependi e agora eu quero resolver esse problema. Eu vou dar a minha vida agora. Não, ela não serve. Não serve porque você ofendeu um Deus eterno. Sua vida não é eterna. Então como que você vai resolver isso? Não tem o que você possa fazer. E mesmo que você tentasse, você não consegue. Porque você é um pecador e ainda é um pecador. Então não tem o que fazer. Só que assim, tendo essa dívida impagável, e cuja a punição é o quê? O inferno, nossa questão era simplesmente essa, era esperar o dia em que o nosso credor, Deus, aquele a quem nós ofendemos, viesse para cobrar essa dívida. Você sabe que você está devendo, você sabe que o oficial de justiça está para chegar, você fica esperando. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar depois de amanhã. Essa é a situação daquele que não conhece a Deus ainda hoje. Ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele está em pecado, ele sabe que ele é inimigo de Deus e ele está esperando o dia em que o Deus vai vir cobrar aquilo que lhe é devido por direito. Contudo, irmãos, o que acontece? O próprio credor, que é Deus, que poderia simplesmente vir executar a dívida dele, falar, eu quero receber. Você vai para o inferno agora, porque você merece isso. Ao invés de fazer isso, sabe o que ele faz? Ele manda um mediador, alguém para resolver essa disputa. Só que esse mediador, quem é? É Jesus Cristo, é o próprio Filho dele. E o mediador vem, lembra no exemplo que eu dei? O mediador ele vem e só decide, né? Mas esse mediador ele vem, Jesus Cristo, que é Deus e que é homem, e portanto é o único que pode de fato resolver essa dívida, esse conflito entre um Deus e um homem, tem que ser um Deus homem, não poderia ser só um homem, não poderia ser só Deus, tem que ser um Deus homem, por isso que é tão importante essa doutrina das naturezas de Cristo. Ele vem e resolve o conflito, mas ele não só resolve o conflito, ele paga a dívida. Esse é o ponto. O próprio credor vem, ele não perdoa simplesmente a dívida, porque ele não podia fazer isso por conta da lei, por conta da própria justiça dele. Porque você pode ter uma dívida com alguém e falar, não precisa pagar e morre aí. Mas essa dívida, havia necessidade dessa punição de fato ocorrer. E o que acaba acontecendo? Ela tem que ser paga. O homem pode pagar? Não pode. Então o Deus Pai manda o Deus Filho vai e paga essa dívida. Ele faz a mediação entre Deus e homem, ele restaura, ele acaba com aquele conflito. E o que ele usa como pagamento? Não é dinheiro, não é nada além do seu próprio sangue, da sua própria vida. Isso é a verdadeira mediação. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, também ofendido, porque ele também é Deus, vindo até a terra e se colocando entre nós e Deus, e fazendo-se então essa mediação e pagando de fato essa dívida que nós tínhamos que pagar. Não sei se você já viu isso, um credor que paga a dívida do seu devedor. Você pode até perdoar, nós podemos até perdoar, mas pagar a dívida? E aqui a gente está falando da pessoa do próprio filho dele. Então isso aqui é algo que, irmãos, é impossível para nós compreender totalmente, mas a gente lê nas Escrituras, a gente aceita pela fé e a gente se regozija nisso. Irmãos, isso aqui é uma verdade que deve nos levar a adorar. E a pergunta que eu faço é, você crê nisso? Você creu que Jesus Cristo, então, pagou essa dívida que existia, resolveu esse conflito que existe entre você e Deus? Se você creu nisso, glória a Deus, você pode regozijar com isso. Se você não crê nisso, peça ao Senhor para que Ele te dê esse discernimento espiritual que só vem pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por isso, que a gente teve esse mediador. 1 Timóteo 2,5 vai ser muito claro. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Somente Ele é o mediador. Essa realidade se revela também na nossa adoração, entenda?
Aqui a gente está falando de adoração. Eu acabei de falar de Jesus Cristo como mediador e da nossa dívida para com Deus. Mas a gente está falando aqui de adoração. Como que isso se revela na nossa adoração? O texto ali que a gente leu da confissão, ele vai dizer o quê? Ele diz assim: e desde a queda, ele está falando da adoração, não sem um mediador, nem por mediação de qualquer outro senão Cristo. Não há adoração sem um mediador, que é Jesus Cristo. Não há. Mesmo no Velho Testamento. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, vocês se lembram como que se dava a adoração naquele contexto? Tinha que ser no templo ou no tabernáculo, tinha que ser através dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, da forma prescrita com o Senhor e sempre com derramamento de sangue. Era assim. Então quem fazia mediação naquela época era o sumo sacerdote? De maneira indireta, sim, porque foi assim que o Senhor determinou. Mas todos aqueles sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento, todos eles apontavam para quem? Para Cristo, o Cordeiro de Deus que veio de fato ser o final e total e completo sacrifício. Então, naquele contexto do Velho Testamento, já havia adoração? Havia, o Senhor havia prescrito adoração, mas tinha um mediador. E o mediador só aparentemente era o sumo sacerdote ou o sacerdote. Nós sabemos que esse mediador, de fato, tudo isso eram sombras que apontavam para Cristo. E aqui a gente vai ler Hebreus 10, que é um texto que deixa isso muito claro. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Lembra, aqui às vezes tem pessoas que não sabem disso, ou não se lembram, ou ainda não ouviram disso. No Antigo Testamento, seja no tabernáculo, seja no templo, havia o templo, havia dentro do templo o átrio, né, que ficava lá de fora, aí havia o lugar santo, e lá no fundo ficava o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Esse local era o lugar mais sagrado para os judeus, era onde ficava a Arca da Aliança. Esse lugar era tão santo que somente o sumo sacerdote, que era um único homem escolhido pelo Senhor, somente esse homem podia entrar ali dentro, e apenas um dia por ano, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Somente nesse um dia por ano esse homem poderia entrar, e ainda assim para ele entrar havia todo um ritual de purificação, animais que tinham que ser mortos, o sangue que tinha que ir na frente dele, e havia tudo isso, de tão santo que era aquele lugar. Para um judeu, isso era algo, uma coisa muito clara, a santidade disso. Olha aqui que o autor de Hebreus vai dizer. Irmãos, intrepidez, tenha coragem, pode entrar no Santo dos Santos. Esse lugar que antes só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar, você pode entrar agora. Sabe por quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. Que véu? Isto é, pela sua carne. A carne do nosso Senhor foi rasgada. Ele morreu. Da mesma forma, o que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, era um véu também. Quando Jesus morre na cruz, os evangelhos vão dizer o quê? Que aquele véu ele é também rasgado de cima a baixo, como que dizendo, não há mais separação entre Deus e os homens por conta de Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vocês percebem, irmãos, que como aqui o texto começa falando sobre o que nos dá acesso ao Pai? Que é Cristo, o sangue dele, e hoje nós podemos ter acesso ao Pai, nós podemos amar o Pai, nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo verdadeiramente, mas qual que vai ser a consequência direta disso? Vida comunitária. Eu adoro muito ao meu pai sozinho em casa. Nossa, eu fico lá o mês inteiro adorando, mas eu não quero saber de crente perto de mim. Está errado. Olha como ele prossegue. Guardemos firme essa confissão, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos uns aos outros, presta atenção, cuide uns dos outros, para nos estimularmos uns aos outros ao quê? Ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. A gente está vivendo um momento absolutamente absurdo, louco, uma situação que a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer. O fato é, a ordem de congregar permanece. Mesmo que a gente não possa estar aqui, por exemplo, hoje, se o Senhor permitir, logo a gente vai estar de volta aqui, mas quem disse que você não pode continuar congregando com seus irmãos? Lógico, não no culto de adoração pública, nesse contexto, porque a gente, então, de fato, decidiu não reunir nessa semana. Mas
Isso é férias da igreja? Isso é férias dos irmãos? Os irmãos que você conhece vão parar de ter problemas, lutas e tribulações nessas próximas 2 semanas? Que você não possa ajudar, que você não possa visitar, que você não possa orar, que você não possa cuidar? Ou pode? Pode. Então, antes da gente reclamar muito, por que a gente não faça, a gente pode continuar fazendo isso? Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Admoeste o teu irmão. Tanto mais quanto você vê que o dia está se aproximando. Você consegue ver dia após dia que o dia com D maiúsculo está se aproximando? Para mim é cada vez mais claro, irmãos. Acho que para toda igreja está sendo. A gente está vendo coisas que nunca ninguém viu. Então a gente tem que fazer mais e mais admoestações para os nossos irmãos. E essas verdades então nos mostram que o único mediador possível entre Deus e o homem é o próprio Deus homem, Jesus Cristo. Então, não há lugar algum para nenhuma outra criatura, por mais digna que seja, para ser colocada como mediador entre Deus e homens. Não, é só Jesus, só Deus, Deus Trino, né? Então aqui não pode ser Maria, não pode ser os santos de Deus, não podem ser pastores, não podem ser líderes. Cuidado, como eu disse, tem lugar aí que a pessoa diz que é a voz autorizada de Deus para profetizar. Ah, eu sou o ancião fulano, eu sou o profeta fulano, eu sou o pastor fulano. Não escute outra pessoa, é só eu, é só eu. No final das contas, ele está se colocando como mediador. Uma característica clara de seita é essa. Ele tem a voz profética única e válida. Só ele que fala e só ele que está valendo. Cuidado, fuja desse tipo de coisa. A palavra vai nos revelar quem é o único verdadeiro mediador, e esse é Jesus Cristo. E é através dele que nós podemos adorar o Deus Trino. Concluindo, resumindo aqui, somente cristãos podem adorar a Deus. Nosso culto de adoração é dirigido ao Deus Trino. É impossível adorarmos a Deus sem a mediação de Cristo e não há outro mediador além de Cristo. Qual que é a nossa aplicação aqui, irmãos? Eu já falei um pouquinho lá no começo. A adoração é reação. Nós adoramos quando nós conhecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus Trino. Nós adoramos verdadeiramente, de maneira correta e agradável ao Senhor, quando nós conhecemos ao Senhor. Se você percebe que você está com um problema de adoração, que você tem dificuldade, que você tem luta, que você não adora, você é um murmurador, você só reclama, você não tem graça, você não gosta, perceba, o problema não é a adoração pública que a gente faz aqui, o problema está no seu relacionamento com o Senhor. Como que você restaura o seu relacionamento com o Senhor? Primeiro, reconheça que você está falhando em relação a isso, coloque diante de Deus em oração, reconheça o teu pecado, confesse ao Senhor e clame ao Espírito Santo para que Ele coloque no teu coração o desejo de conhecê-lo cada dia mais. E a partir disso, obedeça. Ah, não, eu quero fazer, mas eu não quero obedecer. Eu quero pedir, mas eu não quero obedecer. Os textos são claros. Conheça a palavra de Deus. Conheça mais o Senhor. Como que você conhece o Senhor? Lendo a palavra de Deus. Como que você se comunica com Deus, irmão? Orando. Ore mais. Aqui é o mínimo, né? Quem teve lá dos homens, que teve naquela reunião nossa dos homens lá na fazenda recentemente, a gente falou da importância disso. Marco trouxe a importância da gente ter um momento de comunhão diária com o Senhor. Irmãos, se você não está adorando a Deus, é porque você não está conhecendo a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai adorar, não tem como. Então você não vai resolver mudando o baixista, ou mudando o baterista, ou mudando o cantor do louvor. Não é isso, não. Você tem que resolver na tua casa, clamando ao Senhor e orando a Ele. Orando a Ele, pedindo a Ele esse discernimento e obedecendo. Não adianta ficar pedindo também e não obedecer. Tem que obedecer ao nosso Senhor. Quando isso acontecer, irmãos, quando você restaurar a tua comunhão com o teu Pai, nosso Deus, com o nosso Senhor, você vai adorar. Não tem como não adorar. Você está na presença do Senhor e não adorar. Ou você adora, ou você se desespera, e mesmo aqueles que se desesperam, né, isso vai acontecer um dia, adoram também no desespero. Que nós não sejamos esses. Nós sejamos aqueles que vão adorar de fato por conta da mediação de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso.